Bem, olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia aqui, bom dia da vovó também, Dona Rita de Cássia. Muito bem, amados e amadas e amades. Ai, meu querido, tudo bem? Vamos lá, coragem de ser imperfeito. Falamos sobre vulnerabilidade ontem e hoje nós falaremos sobre a vergonha, que é a frequência mais baixa que existe de tudo. As pessoas acham que é a raiva, que é nada disso. A frequência mais baixa é a vergonha, que te deixa numa imobilidade na história. Você vai corroendo por dentro. Tem que sair dessa paralisação. Tem que ser sem vergonha, com princípios. Sem vergonha, com princípios. Essa é a parada, né, dona Luzia Solange? Muito bem, vamos ler mais 30 páginas, dona Luzia Solange? Isso aí, mais 30 páginas. 30 páginas, 13 page. Bora lá, então. Bora lá, vamos ver o que nos reserva esse livro. Compreendendo e combatendo a vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Vulnerabilidade e vergonha. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse: "Eu só quero lhe dizer obrigado." Apertei sua mão e sorri com simpatia enquanto ele olhava para o chão, parecendo lutar contra as lágrimas. Então ele respirou fundo e falou: "Confesso que não queria vir aqui esta noite. Tentei escapar de todo modo, mas a minha mulher não deixou." Isso é comum, comentei, dando risada. Ele então prosseguiu: "Eu não entendia porque ela estava tão animada. Eu lhe disse que não imaginava uma maneira pior de passar uma quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela, e que eu parasse de reclamar, ou estragaria tudo." O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta: "A senhora é fã de Harry Potter?" Fiquei parada tentando conectar tudo o que ele estava dizendo. Como não consegui, preferi simplesmente responder: "Sim, sou uma grande fã. Li todos os livros várias vezes e vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho." "Mas por quê?" Ele me olhou um pouco encabulado antes de se explicar. "Bom, eu não sabia nada sobre a senhora, e, enquanto meu medo de vir aqui esta noite crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snap. Eu a via vestida de negro com a fala arrastada e um tomacabro. Achei tanta graça que quase me engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro o Snap. Não sei se gostaria de ser parecida com ele, mas é um de meus personagens favoritos na história." Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snap, mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente fez sentido para mim, principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? É uma de minhas prediletas. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Ele concordou. "Sim, tenho certeza de que era por isso que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha e não quero que meus 3 filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante, que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas vidas conosco." Nesse ponto nós já estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado oferecendo um abraço e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou: "É necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade?" "Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar." Enquanto eu tropeçava tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida de Harry Potter. "Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos?" "Sim, é claro", respondeu ele animadamente. "Na conversa com Sirius Black. É a lição de moral da história inteira." "Exatamente." Sirius pediu a Harry que ele escutasse com muita atenção e falou: "Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é." "Isso mesmo", disse ele triunfante. "Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos cunitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha." A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do palco. Ele me agradeceu, deu-me outro rápido abraço e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo, voltou-se para mim e disse: "Você pode não ser o Snap, mas é uma ótima professora de defesa contra as artes das trevas." Nunca me propus a ser uma pregadora ferrenha da vergonha, nem uma professora de defesa contra as artes das trevas, mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos pessoas,
Eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões. Sim, é difícil falar sobre a vergonha. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha. E todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas, como eu disse ao meu amigo fã de Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial, de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas, dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela, consciente ou inconscientemente, atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. Uma destas duas coisas acontece nesse momento do processo. Uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez, e se mostrar, antes irá retirar uma camada, ou mais do melhor de sua criatividade, ou inovação a M de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado de sua criação. 2. Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo, e a receptividade não é das melhores, você cá arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante, e que já deveria saber disso. Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima à sua arte ou ao seu produto, e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir de minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que é muito mais do que uma pintura, uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos. Sim, será decepcionante e difícil se os amigos e colegas de trabalho não compartilharem de seu entusiasmo, ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz, e não ao que você é. Independentemente do resultado, você já usou grandemente, e isso sim, está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que quer ser. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retorno. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados, que estão dispostos a tentar sempre de novo, até verem tudo dar certo, muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos em suas atividades. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atroados, tímidos e medrosos. Nas sociedades com tendência a vergonha, em que pais, líderes e administradores, consciente ou inconscientemente, estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem, ou à posição que ocupam, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e renovação. Peter Chealhan é escritor, conferencista e presidente da Tind Labs, uma empresa de consultoria global que cria e executa projetos de mudança de comportamento de grande alcance para clientes como Apple e IBM. Peter e eu tivemos a chance de trabalhar juntos durante um período, e percebi que seu ponto de vista sobre a vergonha é certeiro. Ele diz: o assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia, que deixa de passar para seus gerentes algum feedback muito necessário, ou que tem medo de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro, é o que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação, em que riscos concretos têm que ser assumidos tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver-nos gerentes a capacidade de estimular a vulnerabilidade em suas equipes. E talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Este conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Ele causa um impacto prejudicial sobre as pessoas ao arraigar a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo. O medo conduz à aversão ao risco. A aversão ao risco aniquila a inovação. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins, que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin, como nós o conhecemos, vem do filme de comédia de horror de Steven Spielberg, Gremlins, da década de 1980. Os gremlins são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam, monstrinhos manipuladores que têm prazer no prejuízo dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar de meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: o que os gremlins estão dizendo? Essa é uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas de dúvida e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para ela foi: um deles anda dizendo que meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. Outro está sussurrando que serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos não para de me importunar, dizendo: escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não redigem frases sem sentido. Entender nossos mecanismos da vergonha, ou a fala crítica dos gremlins, é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa. Algumas vezes, a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos criança, ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Meu amigo e colega Robert Licker costuma dizer: a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas. Mas quando quem mais velho aprendia a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma
Consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Assim como Roosevelt disse em seu discurso, quando ousamos grandemente nós cometemos erros e nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, aos sentimentos de ingratidão e às tristezas que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Ela dá uma gargalhada e diz: eu avisei que isso era um erro. Eu sabia que você não era bom o bastante. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso dói. Isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem, e eu fui corajoso. Não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha para que possamos conquistar uma vida plena. O que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as 3 primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. 1. Todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. 2. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algo quisemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a demissão que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vergonha é a exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos, e ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. 12 categorias de vergonha apareceram em minhas pesquisas. Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vício, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando: para quando é o bebê? Quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter-lhes, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França, quando, na verdade, ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral, e o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011 patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando deno a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo: as emoções podem causar sofrimento e dor. E, assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha, indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão de semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses 4 sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má, eu fiz uma coisa má, culpa igual eu fiz uma coisa má, vergonha igual eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo. Ao meio-dia. Às 12h20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é que idiota que eu sou. Sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for, não acredito que fiz isso. Que coisa horrível de se fazer, isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado. Hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos, que se dane. Se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa mentimos. Você abriu seus e-mails. Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam.
Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa, e não a vergonha, é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a inuência da primeira é positiva, ao passo que a inuência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não só é errado, como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para sua solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Compartilha. Nós precisamos alinhar uma coisa aqui importante, tá? Ele tá conectando a culpa com a vergonha. E ele traz de uma forma precisa que a vergonha é um estado que você se sente. A culpa é algo gerado por uma atitude ou por uma ação. Só que ele coloca a vergonha como negativo e a culpa como positivo. Eu discordo disso. Estou trazendo aqui meu conceito para vocês, tá? Mentorando vocês. Nós precisamos substituir culpa por responsabilidade. Culpa, para mim, é um saco de pedra que não serve absolutamente para nada. A gente fica carregando isso. E desculpa, por exemplo, é terrível. Essa palavra é uma palavra que a gente deveria tirar das nossas bocas. Porque é um sufixo de você descarregar. Você descarrega para algum lugar. Descarga, né? Descarregar. Né? O que você está carregando, você transfere. Quando você fala desculpa, você está transferindo a sua culpa para o outro. Como se aquilo bastasse. Olha, desculpa, acabou. Não. É diferente de dizer me perdoa, eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu estou pedindo perdão a você por essa atitude que eu tive. Eu assumo a responsabilidade. Culpa, cara, é um saco de pedra que não carrega, não serve para nada, absolutamente para nada. Então, substituir essa palavrinha culpa por responsabilidade. Né? Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas ações, por tudo que acontece na minha existência. Tá? Então, toda vez que você escutar aí culpa que ele trouxer, substitui por responsabilidade. Tá? Bora lá. Aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos, a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos e os, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói nossa coragem e promove o isolamento, e também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve: as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for meu patrão está descontrolado, isso é ridículo. Não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos, contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo: isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos 4 sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no now, até engraçado. Sua marca registrada é que, quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas eram a mesma coisa, e como um rubor na face, ele passará, em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender a vergonha. Depois de compreender o que é a vergonha, o que se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei de resistência à vergonha, pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa vida, e a dor provocada pela vergonha será sempre real.
Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm 4 coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar nossos valores, de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que nós tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguirmos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá a força. A autoaceitação também é muito importante, mas, como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social, e a empatia entre 2 pessoas é este bálsamo. A autoaceitação é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nesta ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. 1. Reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biologia e biogra. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade. Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você. 3. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos, com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão, e é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análises e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga, de nosso cérebro. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Diagrama descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela: há uma conversa permanente entre as facções opostas do cérebro, e uma competição entre elas para controlar o único canal de emissão do seu comportamento. Diagrama explica os 2 sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão, o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como estes: quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Às vezes eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando passo vergonha, como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhado, eu me fecho mental e emocionalmente. Até com a minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo. Eu me escondo. Certa vez parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu linho de 3 anos começou a chorar no banco de trás. Então fiquei gritando com ele: calha a boca, calha a boca, calha a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois senti vergonha por ter gritado com meu filho. Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, recorro à pesquisa do Stone Center, da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts. A doutora Linda Artling usa o trabalho da psicanalista alemã Karin Orney, que fala das reações, aproximar-se, ir contra e se afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Lisa, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como ao mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos esses recursos, em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão, porque é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os Grêmios sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata e não seja egoísta. Também luto contra o medo de que, se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os Grêmios dizem: você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no o que as pessoas vão pensar e termina em eu sou bom o bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim, quando a oportunidade se encaixa com minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Recentemente recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com o aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito e de sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva. Só que, em vez de clicar em encaminhar para meu marido, eu cliquei em
Responder. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia: "Ahá, eu sabia. Você é uma pessoa horrível. Não é plena. Que fraude." O ataque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções, quando os gremlins começaram a sussurrar: "Você é mesmo uma fraude. Como pode ser tão burra? Eles sempre sabem exatamente o que dizer." Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar: "Dor, dor, 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 dor." Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase de minha pesquisa e 2 anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse: "Sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona." É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos do mantra, dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional, e me lembrei dos 3 movimentos contra os gremlins, que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E felizmente, eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição, e que eu só tenho que confiar no processo. 1. Praticar a coragem e cara acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem. Você é humano. Todos nós cometemos erros. Eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. 3. Assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio nem deixe que ele o dena. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o now dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu now. Como? Disse Carl Gustav Jung: "Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que escolho me tornar." Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabará de me acontecer. Mas consegui. Telefonei para o meu marido, Steve, e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento: empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento: você não está sozinha. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro, pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando, e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como: "Sei como você se sente. Conheço essa sensação." Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: "Você não está sozinho." As conversas com Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer meu valor. Assumi a minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações. E nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebaker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático, ou de não condenciar, para alguém próximo, poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava, as visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Desde seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Pennebaker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Written to Eal, Escrevendo para Curar, Pennebaker explica: desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante 3 ou 4 dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática, e assim como Pennebaker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro que está lendo e conte a sua história. Essa é uma ótima maneira de começar. Teias e caixas. Como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros 4 anos de minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que, se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens me deparei com um mundo novo e estranho, um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no now de uma de minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu.
Então a mulher se retirou para o fundo do salão, e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente, dizendo: Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante. Eu lhe agradeci e esperei. Sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou: Estou curioso. E quanto aos homens e a vergonha? O que você aprendeu sobre nós? Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito porque eu entendia pouco do assunto. Não fiz muitas entrevistas com homens, expliquei. Estudo apenas mulheres. Ele fez que sim com a cabeça e disse: Entendo. É conveniente. No mesmo instante senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável. Por que conveniente? Quer mesmo saber? Claro, respondi, preparando-me para a guerra. Então os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele disse: Nós temos vergonha. Uma vergonha profunda. Mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio. Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história. Ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou: Minha mulher e minhas yes, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim. Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e tão rápido quanto havia começado se despediu. É tudo o que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir. E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e cunitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos uns dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esses sentimentos são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas demissões ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição. Qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta, quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa. Nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação de luz, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e universalidade, é a primeira área: nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram lhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um lho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo lho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como cão seus lhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas lhés? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que implica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas, e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar. E tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de demissões e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conectantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser, como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a cara ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Frey descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas: seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso, e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Em um
estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina: ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a de que pudessem se armar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu, e grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós mulheres adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder, no mínimo, 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia: menos pesquisa, mais botox. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site CNN.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: "Eu sou bastante", escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela dá pra ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas reparem como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. 2 tiros mortíferos inspirados na lista social das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade. E a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que eu usei grandemente na minha palestra na TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como uma armadura. E a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo este livro é que desenvolvi algumas armas armadas para lidar com a vergonha, e tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou alguns dias, e então me expus, falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. Como os homens vivenciam a vergonha. Quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eis o que ouvi. Vergonha é o fracasso. No trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as nanças, com seus rios. Não importa onde, vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa: não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para 3 coisas: histórias do tempo de colégio, metáforas de esporte e a palavra maricas, ou qualquer outro sinônimo. Quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade. A caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer, e quem eles estão autorizados a ser. Mas, para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagine viver assim, e foi se encolhendo e nindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando socos nas laterais da caixa na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções. Ou desistimos e deixamos de nos importar. Nesse ponto ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar, e sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância, e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza desde muito novinho de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que, um dia, seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para seu pai: o que é isso? Você está criando um artista afeminado agora? Depois disso, ele me revelou seu pai, que sempre se colocará de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que eles eram desenho de sua casa no dia anterior, aquele episódio cruel, e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso à imagem da caixa daquele universitário.
Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos, ainda podem se movimentar um pouco. Podem chorar e se agarram à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que, depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas: não seja fraco. Agora também inclui: é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: é estranho. Meu pai sabe. Meus 2 amigos mais próximos sabem. Mas minha esposa não. Sabe, há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego. A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu: ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse indo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego, e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar. E ela não está interessada nisso. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo, mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se. Haja feito homem. Joe Reynolds, um de meus mentores, me disse certa vez, durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável. E acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova de Kate. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos. E, ainda por cima, ela vai parar de trabalhar no ano que vem. Ele me confessou que a sua reação imediata foi de raiva. Então, ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra, e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha. Porque ela tinha que dizer aquilo. Eu sei. É porque o marido de Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando, 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora cá fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Irritados ou retraídos? Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que, quando se trata de homens, parece haver 2 reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda, e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava outrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desal de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em 2 equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que se pelava em um campo, com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas. Fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta de seu corpo todo. Naquele momento, ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo. Não ter permissão para demonstrar medo. Não ter permissão para ficar vulnerável. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva, e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva, e atacando todos que estivessem por perto, minha esposa, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência e a vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo. Assim como o pai que podou o talento de ser o artista, ou o treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Meu marido e eu conhecemos alguns salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água.
Mesmo que seja um exímio nadador, e que a pessoa que está em dificuldade tenha metade do tamanho dele, alguém desesperado fará tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego, inclusive empurrar o salva-vidas para o fundo no seu esforço de sobrevivência. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se me sinto bem em relação à educação dos rios, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz, e se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para nossas filhas. Nas minhas entrevistas com professores e diretores de escola, surgiram dois padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que, muitas vezes, as crianças que se envolvem com a prática do bullying ou competem por posição social degradando as outras têm pais que se comportam da mesma maneira com elas. Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência nas entrevistas era: os pais delas não estão preocupados com seu comportamento. Eles têm orgulho de que ela seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro perguntam: bem, pelo menos meu filho ganhou a briga? O outro padrão, que surgiu apenas nos últimos 2 anos da pesquisa, é a idade em que isso acontece. Quando comecei este trabalho, o bullying ainda não era um tema relevante na sociedade, mas como pesquisadora da vergonha eu já dava importância a isso. Escrevi sobre o assunto na página de opinião do jornal Houston Chronicle há mais de 10 anos. Na ocasião, meu foco eram os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como a idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse círculo vicioso? Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é denegrir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas, ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair dela juntos. Por exemplo, se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com o olho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para afirmar que somos pais ou mães melhores, que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem: você não está sozinha. Já passei por isso, e assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia, e empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr o risco da vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamento formais e informais, nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com os leitores, nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com o bullying entre os alunos, mas também estão chamando à responsabilidade os professores, os inspetores e os pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o modelo de sanidade emocional que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Há uma transformação silenciosa acontecendo que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida, essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a usar grandemente e a nos arriscar quando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos nosso valor. Homens, mulheres, sexo e imagem corporal. Em 2006, tive um encontro com 22 estudantes de universitários para falar sobre a vergonha. Em determinado momento, um rapaz de 20 e poucos anos contou que acabará de se divorciar de sua esposa, pois quando voltou do serviço militar descobriu que ela estava tendo um caso. Ele disse que não ficou surpreso porque nunca tinha se sentido bom o bastante para ela. Confessou que perguntava à ex-mulher constantemente o que ela queria, e que sempre que chegava perto de satisfazer suas necessidades, ela redefinia a meta para mais longe. Uma moça da turma pediu a palavra e disse: os rapazes são iguaizinhos. Eles também nunca estão satisfeitos. Nós nunca somos bonitas, atraentes ou magras o bastante. Em questão de segundos, o foco se tornou imagem corporal e sexo. A discussão era principalmente sobre como é assustador fazer sexo com alguém de que se gosta quando se está envergonhado com alguma parte do corpo. As jovens que começaram a discussão disseram: não é fácil fazer sexo e manter a barriga encolhida. Como a gente pode sentir prazer quando está preocupada com a gordurinha das costas? O rapaz que compartilhou a história do divórcio levantou a mão e gritou: o problema não é a gordurinha nas costas. Vocês estão preocupadas com isso, mas nós não. Não estamos nem aí. O grupo ficou completamente em silêncio. Ele respirou fundo e completou: parem de fantasiar sobre o que se passa em nossa cabeça. O que realmente pensamos é: você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante para você? Sou bom o bastante? É isso que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que a nossa vida está em jogo, e vocês estão preocupadas com essas bobagens. Nesse momento, alguns rapazes na sala estavam tão exasperados que colocaram as mãos sobre o rosto. Algumas garotas choravam e prendiam a respiração. Uma das moças que tinha levantado a questão da imagem corporal disse: eu não entendo. Meu ex-namorado vivia criticando o meu corpo. O rapaz que deagrara toda aquela comoção respondeu: é porque ele é um idiota. Não porque é homem. Um outro rapaz, já próximo dos 30, se manifestou de seu lugar, olhando firme para todos nós. É verdade. Quando vocês querem estar conosco sem reservas, nos sentimos mais valorizados. Ficamos mais felizes. Acreditamos mais em nós mesmos. Estou casado desde os 18 anos, é o que sinto com minha mulher. Até aquele momento, eu nunca pensara que os homens pudessem se sentir vulneráveis em relação ao sexo. Jamais tinha imaginado que a autoestima deles estivesse de alguma maneira em jogo. Depois disso, conversei com muitos outros homens a respeito de temas como sexualidade, vergonha e valorização, incluindo profissionais de saúde mental. Uma das entrevistas foi com um terapeuta que passará mais de 20 anos trabalhando apenas com clientes do sexo masculino. Ele me explicou que os homens aprendem desde muito cedo que a iniciativa do sexo é responsabilidade deles, e a rejeição sexual logo se torna a marca registrada da vergonha masculina. Ele comentou comigo: confesso que, quando minha esposa não está interessada em sexo, eu ainda tenho dificuldade para lidar com sentimentos de rejeição. Não importa se entendo intelectualmente porque ela não está M. Fico vulnerável e é muito difícil. Quando lhe perguntei a respeito do trabalho que ele desenvolve sobre vícios e pornografia, ele me deu uma resposta que me ajudou a compreender esse assunto a partir de uma perspectiva inteiramente nova. Ele disse: por $5 e 5 minutos, você acha que está tendo o que precisa, e sem o risco de ser rejeitado. O motivo de essa colocação ter me impactado tanto foi por ser absolutamente diferente do que as mulheres pensavam. Depois de entrevistar mulheres por uma década, ficou claro que elas acham que
Os homens buscam pornografia por não gostarem da aparência delas ou por causa da falta de competência delas na área sexual. No M da minha entrevista com o terapeuta, ele disse: a grande revelação é que o sexo é assustador para a maioria dos homens. É por isso que todas essas coisas, da pornografia à violência, são tentativas desesperadas de exercer poder e controle. A rejeição é profundamente dolorosa. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional é quase impossível quando nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes, esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à intimidade, porém, com muita frequência são os gremlins lançando confusão sobre nossos relacionamentos. Como vimos, os motivos mais comuns para a vergonha estão relacionados à imagem corporal, envelhecimento, aparência, dinheiro, criação de ilhos, maternidade, paternidade, esgotamento, ressentimento e medo. Quando perguntei a homens, mulheres e casais como eles praticavam a espontaneidade de uma pessoa plena em torno desses tópicos tão delicados, uma resposta surgiu repetidas vezes, com conversas sinceras e afetuosas que requerem grande vulnerabilidade. Precisamos ser capazes de falar sobre como nos sentimos, sobre o que necessitamos e desejamos, e precisamos ouvir com o coração aberto e a mente aberta. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. As palavras que nunca podemos desdizer. Quando converso com casais, consigo ver como a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para um relacionamento. As mulheres que sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas, costumam lançar mão de críticas e provocações. Porque você nunca faz o bastante. Ou, você nunca faz isso direito. Os homens que sentem vergonha quando são criticados por serem incapazes se calam, levando as mulheres a ferir e provocar mais, ou reagem com raiva. Nos primeiros anos de nosso casamento, Steve e eu caímos nesse padrão. Lembro-me de uma discussão que tivemos em que estávamos muito irados. Depois de 10 minutos de recriminações insistentes de minha parte, ele se virou para mim e disse: chega. Me deixe sozinho por 20 minutos. Eu não aguento mais. Ele se trancou no quarto, e isso me deixou tão enlouquecida que esmurrei a porta e o disse: volte aqui e brigue comigo. Naquele instante, quando ouvi a mim mesma, percebi o que estava acontecendo. Ele tinha chegado ao ponto de se fechar ou reagir com raiva e eu estava me sentindo desprezada e incompreendida. A consequência foi o desespero mútuo. Steve e eu completamos 18 anos de casamento. Ele é, sem dúvida, a melhor coisa que já me aconteceu. Quando nos casamos, nenhum dos dois tinha a menor ideia do que era um bom modelo de parceria ou do que era preciso para fazer o casamento funcionar. Se alguém nos perguntar hoje o que consideramos a chave do sucesso de nosso relacionamento, a resposta será: vulnerabilidade, amor, humor, respeito, esforço para se libertar da vergonha e uma vida livre de culpa. Nós aprendemos muito disso tudo em nosso próprio processo cotidiano de tentativa e erro, mas também com o meu trabalho e com os participantes da pesquisa que tiveram coragem de compartilhar suas histórias comigo. Sou muito grata a eles. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido, e ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Estas são as pessoas que nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que amamos, mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpa, já teremos causado prejuízos sérios, porque demonstramos a nossa inclinação para usar informações sagradas como uma arma. Em A Arte da Imperfeição, compartilho a definição de amor que desenvolvi com base nos meus registros. Cultivamos o amor quando permitimos que nosso mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido, e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danicam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Desenvolver essa demissão foi uma das tarefas mais difíceis que já tive. Profissionalmente, parecia pretensioso tentar denir algo tão grande e importante como o amor. Essa sempre me pareceu uma incumbência de poetas e artistas. Minha motivação não era esgotar o assunto, mas iniciar uma conversa sobre o que precisamos e queremos do amor. Confesso que combati os dados da pesquisa com todas as minhas forças. Eu ouvia repetidamente dos participantes que o amor próprio era um pré-requisito para amar os outros, e detestava isso. Às vezes é muito mais fácil amar Steve e as crianças do que amar a mim mesma. É muito mais fácil aceitar suas peculiaridades e excentricidades do que praticar o amor próprio convivendo todos os dias com meus enormes defeitos. Mas, tendo praticado o amor próprio com perseverança nos últimos anos, posso afirmar que isso aumentou incomensuravelmente a qualidade dos meus relacionamentos. Ao amar a mim mesma, ganhei coragem para me mostrar e ficar vulnerável de maneiras novas, e é disso que se trata o amor. Alguns de nós são ótimos em fazer declarações de amor. Mas estamos mesmo indo além das palavras? Estamos conseguindo ser nosso mais vulnerável? Estamos mostrando confiança, gentileza, afeição e respeito para com nossos parceiros? Não é a falta de declarações de amor que nos coloca em dificuldade nos relacionamentos. O que produz as feridas é deixar de praticar o amor, tornando-se autêntico. Anteriormente neste capítulo mencionei que os pesquisadores descobriram que atributos como ser simpática, magra e modesta são virtudes que nossa cultura associa à feminilidade. Pois quando examinaram os atributos ligados à masculinidade nos Estados Unidos, os mesmos pesquisadores identificaram os seguintes: conquista, controle emocional, assumir riscos, violência, domínio, hedonismo, autossuficiência, supremacia no trabalho, poder sobre as mulheres, desprezo à homossexualidade e busca de status. Entender essas listas, o que elas significam, é de fundamental importância para compreender a vergonha e promover a resiliência. Como expliquei no início deste capítulo, a vergonha é universal, mas as mensagens e expectativas que a despertam são organizadas por gênero. Essas normas femininas e masculinas são o fundamento dos mecanismos de vergonha, e eis o porquê. Se as mulheres quiserem cumprir as regras, elas precisam ser doces, magras, bonitas, caladas, mães e esposas perfeitas, e não ter poder. Quem não alcançar essas expectativas vai cair na teia da vergonha. Os homens, por outro lado, precisam parar de sentir, começar a conquistar, botar todos em seus devidos lugares e se esforçar para chegar ao topo ou morrer tentando. Se empurrarem a tampa de sua caixa para pegar um pouco de ar, a vergonha acabará com eles. É necessário acrescentar que para os homens há também uma mensagem cultural que promove a crueldade homofóbica. Se alguém quiser ser masculino em nossa sociedade, não basta ser hétero, tem que mostrar rejeição explícita à comunidade gay. A ideia do faça isto ou odeie estas pessoas se você quiser ser aceito em nosso grupo surgiu como um importante foco de vergonha na pesquisa. Não importa se o grupo é uma gangue, uma torcida organizada, um grupo da igreja ou um clube.
De machistas, o pedido que se faz aos membros para odiarem ou desprezarem outro grupo de pessoas como uma condição de aceitação tem tudo a ver com controle e poder. Depois de analisar os 11 atributos da masculinidade, concluo que este não é o tipo de homem com quem eu quero passar minha vida, e que não é assim que desejo criar meu eu. A palavra que me vem à mente quando penso em uma vida construída em torno desses princípios é isolamento, que é o pior tipo de solidão. Quando converso com homens e mulheres com alta capacidade de resiliência à vergonha, constato que estão bastante conscientes dessas listas. Eles mantêm os esquemas em mente para que, quando a vergonha bater a porta, possam checar essas normas à luz da realidade, praticando o segundo elemento da resiliência à vergonha, a consciência crítica. Feito isso, podem, então, escolher conscientemente não fazer o jogo dela. O homem possuído pela vergonha ouve: você não deve ficar emotivo quando tiver que demitir pessoas. O homem que pratica a resiliência à vergonha reage assim: não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com esses caras durante 5 anos. Conheço suas famílias. Tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora da cidade a negócios. Você não é uma boa mãe porque vai perder a peça teatral da turma de seu filho. A mulher que pratica a resiliência responde: estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir a uma apresentação de teatro. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer nossos gatilhos da vergonha é aceitar as normas baseadas nessas camisas de força de gênero. Um dos padrões revelados na pesquisa foi a constatação de como todo esse esforço para desempenhar papéis se torna quase insuportável por volta da meia-idade. Os homens se sentem cada vez mais isolados, e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas, e pela primeira vez enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir. As realizações, os elogios e as conquistas que são uma parte sedutora de viver segundo essas normas começam a parecer um péssimo negócio. Lembrar que a vergonha é o medo de perder vínculos, o medo de não sermos dignos de amor e de aceitação, nos ajuda a entender por que tantas pessoas na meia-idade passam a colocar seu foco na vida dos rios, trabalhar 60 horas por semana, envolver-se em vícios e casos extraconjugais ou se entregar à completa desmotivação. Nós começamos a desmoronar. As expectativas e mensagens que abastecem a vergonha nos impedem de perceber quem nós somos como pessoa. Hoje olho para trás e me sinto muito grata pelas mulheres e pelos homens corajosos que compartilharam suas histórias comigo. Jogar fora essas listas do que nós deveríamos ser é outro ato de coragem. Amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticos talvez seja o maior gesto de viver com ousadia. Vou terminar este capítulo com um trecho do clássico da literatura infantil de língua inglesa, de 1922, É Velvet in Rabbit, O Coelho de Veludilho, da escritora Margery Williams. É uma bela lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. Ser real não tem a ver com a maneira como nós fomos feitos, disse o Pele de Cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real. E isso dói, quis saber o coelho. Às vezes respondeu o Pele de Cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais não nos importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez? Ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real. Leva muito tempo. Por isso não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade, ou que têm pontas ahadas, ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte de seu pelo já caiu, seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais porque, quando alguém se torna real, não pode mais ser feio, a não ser para as pessoas que não entendem de nada. 4. Arsenal contra a vulnerabilidade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que, quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio e os personagens seriam os nossos eus de 11, 12 e 13 anos. Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do mesmo medo. Não posso tirar a máscara agora. Ninguém sabe como sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus vios, nem meus amigos. Eles nunca estiveram com meu eu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação, e às vezes na mesma sequência de frases. Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma malha no ensino médio é ter que cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era baixar a cabeça e correr, e ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começaram a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar as pessoas à minha volta como
Estereótipos. Ela com certeza usa essa máscara. Meu vizinho veste direto essa armadura. É da natureza humana querer categorizar e se implicar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Ser o bastante. A parte que me pareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. Elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas estava enganada. No primeiro capítulo, falei sobre ser o bastante, como antídoto para a escassez e exemplifiquei as características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura. Ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem de suas armaduras. Eu sou bastante. Dignidade versus vergonha. Já chega. Limites versus vontade de vencer sempre comparação. Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram de suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas, hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Meu primeiro instinto é underline, 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 underline. Mas isso nunca funcionou. Por isso agora eu underline, 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 underline. E isso mudou minha vida. Passei anos underline, 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 underline. Até que um dia eu tentei underline, 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 underline. E isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Recentemente, dei uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais oficiais da SWAT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e carcereiros. Um oficial da SWAT se aproximou de mim depois da palestra e disse: "O único motivo de termos escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que disse." Eu não só acreditei nele como concordei inteiramente. Como nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo combatem os mesmos gremlins, as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas táticas em minha vida, e sei que elas não são apenas agentes de mudança, elas são boias salva-vidas. As 3 formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas incluem a alegria como mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea, o perfeccionismo, ou acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha, e o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante, e têm eficácia comprovada no desarmamento. Escudos universais contra a vulnerabilidade. O escudo da alegria como mau presságio. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas é verdade. De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que esta seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconança. O nosso mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite, e essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga! Isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é: bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos: minha mulher é saudável e feliz, logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase: eu me sinto mais vulnerável quando olho para meus filhos dormindo. Admito como amo meu marido e minha esposa. Reconheço como melhorei. Amo meu emprego. Passo alguns dias com meus pais. Observo meus pais brincarem com meus filhos. Penso no relacionamento com meu namorado, minha namorada. Fiquei noiva, noivo. Estou em remissão de uma doença grave. Engravidei. Fui promovido. Me sinto feliz. Estou apaixonada, apaixonado. Antes do meu despertar espiritual em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças de minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria, por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava minha permanente preparação para um desastre um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os rios enquanto dormiam e que, no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que ouvi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo, ela me disse. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando Mia entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela se mudasse para tão longe.
Passei o verão inteiro, antes de ela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora cruzo meus dedos, grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastrofas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Um homem na faixa dos 60 anos me disse: eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado, e se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos que não desfrutei em sua plenitude. Hoje meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui agora que aprendi a fazer isso. Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia, até ao que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher de imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate à porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono de seus filhos e pensou, eu os amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida consciente ou inconscientemente fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais, ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e conamos. Nessas imagens, lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu Charlie repetia as piadinhas do tipo, o que é, que aprenderá no jardim de infância, e todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles e de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico, e me lembro de ter falado sem pensar, diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu, querida, nós estamos parados. Viver com ousadia, praticar a gratidão. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade, que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los mais como um lembrete do que como um sinal de advertência. O que descobri na pesquisa foi que é a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença, para quem abraça a experiência. O tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados como antídoto para a alegria como mau presságio. Na verdade, todos os participantes que mencionaram a capacidade de estar receptivo à alegria falaram sobre a importância de praticar a gratidão. Esse padrão de associação foi tão predominante nas entrevistas que assumi um compromisso como pesquisadora de não falar sobre alegria sem falar de gratidão. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantada com o fato de os participantes da pesquisa descreverem sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas e em um poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias, mas descreveram a alegria como um caminho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz à conexão com o mundo. A escassez e o medo levam a alegria como mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja suficiente ou que a transição para a tristeza venha a ser muito difícil. Aprendemos que se entregar à alegria é, na melhor das hipóteses, se preparar para a decepção e, na pior, um convite à tragédia. E lidamos com a questão da autovalorização. Será que merecemos nossa alegria, sendo pessoas tão incapazes e imperfeitas? Com tantas crianças famintas e tantas guerras no mundo, quem somos nós para sermos dignos de alegria? Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão nós reconhecemos que há o bastante que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar, porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, mais do que ter meramente uma atitude de gratidão ou se sentirem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Na verdade, aprendi mais sobre práticas de gratidão e sobre o papel que a relação entre escassez e alegria exerce na vulnerabilidade com homens e mulheres que vivenciaram perdas muito profundas ou sobreviveram a grandes traumas. Isso incluiu pais que perderam-lhes, pessoas cujos familiares ou amigos sofrem com doenças terminais e sobreviventes de genocídios e outros crimes. Muita gente me perguntava, você não está deprimida conversando com as pessoas sobre vulnerabilidade e escutando os dramas e tragédias que elas contam? Minha resposta, não, nunca. Isso por quê? Aprendi mais sobre autovalorização, força e alegria com essas pessoas que compartilharam suas
dificuldades comigo do que com qualquer outra parte de meu trabalho. E o maior presente que recebi foram estas 3 lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. 1. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns, mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiam falta mencionaram momentos muito singelos. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu olho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. 2. Seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não considere que você tem algo banal e corriqueiro, cérebro. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-o saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. 3. Não desperdice alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo, e com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos, e quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. Precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver uma prática de gratidão. Minha alha, Ellen, por outro lado, parece entender intuitivamente a importância de reconhecer e abraçar a alegria. Quando ela estava no primeiro ano do ensino fundamental, roubei-a da sala de aula e passamos uma tarde no parque. Estávamos em um pedalinho, alimentando os patos com migalhas de pão, quando percebi que ela tinha parado de pedalar e estava sentada completamente imóvel. As mãos seguravam um saco de pão, a cabeça estava inclinada para trás e os olhos estavam fechados. O sol brilhava sobre sua pele e ela tinha um leve sorriso no rosto. Fiquei tão impressionada com a beleza e a vulnerabilidade de Ellen que mal conseguia respirar. Assisti aquela cena durante um minuto inteiro, mas como ela não se mexia, que um pouco nervosa. Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior e abriu os olhos. Então me fitou e disse, estou bem, mamãe. Estava só tirando uma foto da memória. Como nunca tinha ouvido falar nessa expressão, perguntei, o que é isso? Ah, é uma foto que faço em minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que, quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir melhor. Para mim, expressar gratidão não é tão harmonioso ou espontâneo quanto para mim, olha. Ainda coabalada com a vulnerabilidade em meio às experiências de alegria. Mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta. Estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por underline, 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 underline. Isso pode soar estranho no meio de uma conversa, mas é muito melhor do que minha reação de catastrofizar ou tentar controlar. Outro dia, Steve me disse que estava pensando em levar as crianças para a casa de campo de sua família na Pensilvânia enquanto eu estivesse fora trabalho. Achei uma ótima ideia, até começar a velha ladainha. Ah, meu Deus, não posso deixar eles viajarem de avião sem mim. E se acontecer alguma coisa? Em vez de provocar uma discussão, fazer críticas ou qualquer coisa para azedar os planos de Steve sem revelar meus medos irracionais, eu apenas disse em voz alta. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu estou grata por as crianças passarem um tempo só com você e curtirem a vida na fazenda. Steve sorriu. Ele está bem ciente dos meus esforços, sabia o que eu queria dizer com aquela frase. Antes de pôr em prática minha pesquisa sobre reagir à alegria como mau presságio, eu nunca soube como superar esse mal-estar da vulnerabilidade. Eu não tinha informação do que eu temia, de como realmente me sentia nem do que desejava de verdade. A alegria repleta de gratidão. O escudo do perfeccionismo. Uma das sessões favoritas do meu blog é a série Inspiration Interviews, entrevistas de inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativa e um pouco mais corajosa com meu trabalho. Sempre zê aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas, e depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre vulnerabilidade e perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time do bom o bastante, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que estratégias você usa para administrá-lo? Levanto esta questão porque em todas as minhas coletas de dados, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas de minhas respostas preferidas, mas primeiro quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu da pesquisa. Eis o que aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá quando, de fato, é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho, notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante. Eu sou o que eu realizo e quão bem eu realizo. O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros, de ser criticado, mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam.
Porém, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei as seguintes definições de perfeccionismo. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito, e dizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com uma motivação interna, e não há maneira de se dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. O perfeccionismo é viciante porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Em vez de questionarmos a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa. O que gera mais vergonha e condenação é minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Viver com ousadia, apreciar a beleza das falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante, ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou no outro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar. Para o eu sou bastante. Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros, e precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. A doutora Kristin Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o laboratório de pesquisa do amor próprio, onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Kristin, o amor próprio tem 3 elementos: generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro Self-Compassion, Stop Beating Yourself and Leave Insecurity Behind, Amor Próprio, pare de se maltratar e liberte-se da insegurança. A pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesmo, dedicar amor e compreensão a si mesmo. Quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo porque todos passam, e não uma coisa que acontece somente a você. Consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos, para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Kristin Neff nos lembra que ser consciente significa também não se identificar demais com nossos sentimentos nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro de nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou caímos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos que devemos ser e condicionando nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à sessão de entrevistas de inspiração do meu blog, vamos examinar algumas das respostas. Nelas enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas, e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O novo livro de Rubin, Happier at Home, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. Andrea Serra é fotógrafa, escritora e coach em Berkeley, na Califórnia, por meio de cursos online. Em seu blog Superior Journal, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui, ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança, tinha sempre um bom aproveitamento escolar. Ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor do que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. E fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. Acho que tenho algumas questões com o perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita com ser amada, e acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo, para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes, tenho meu valor condicionado ao que faço, e a como pareço boa fazendo essas coisas, mas de uma maneira geral estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes, e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente. Ter 2 filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago, e se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do método Artplane, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente anado com a descoberta de minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade, e é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém, há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido, tipos de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas, depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisas que não se encaixavam em lugar nenhum, coisas em uma caixa de sapato que tinham que ir para algum lugar.
Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse: todo o restante das coisas que não podem ser aperfeiçoadas, que parecem não caber em lugar algum, terá que ser empilhado nesta última e grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez mais tarde possamos voltar e descobrir onde tudo isso poderia se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido, e com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Esta é a nossa natureza, ser imperfeito, ter sentimentos e emoções não classificáveis, fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo-conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Anthem de Leonard Cohen, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Em todas as coisas há uma fenda, é por aí que a luz entra. O escudo do entorpecimento. Trinta páginas, 32, acho que deu. Paramos por aqui para continuar amanhã. Uau! Eu gostei dessa dinâmica de vocês irem escrevendo no chat. Muito bom. Vem o pensamento na hora, é bom para a gente não esquecer, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui para eu fazer as considerações. Tudo bem. Normalmente somos reativos, transformando o nosso medo em raiva, não é? A Joyce colocou achômetro. É isso, o sistema límbico, né, que ela trouxe. E esse medo se transforma em raiva, é uma proteção. Essa vergonha produzida, ela pode fazer você se reprimir ou atacar. É isso que ela faz. É isso que ela produz. Né? Como diferenciar a máscara e a armadura do controle efetivo. É muito interessante essa aqui. Primeira coisa, compreender que máscara que nós estamos falando, né? Porque personagens também, de alguma forma, são máscaras. Essa armadura que você está se referindo aí, Joyce, é de não entrar em contato, né? Com a história, se proteger, não entrar em contato, não é? De não demonstrar. Está me ouvindo? Então, não é uma armadura. Não, é que a autora coloca como armadura. Não demonstrar para o outro, não se demonstrar vulnerável, ela coloca como armadura que a gente coloca. É isso que a autora coloca. Então, não demonstrar para o outro a sua vergonha não significa entrar em contato com o sentimento que está gerando essa vergonha. A vergonha está sendo gerada, mas a pessoa não sabe por quê. Isso é como a carta que ela respondeu. O e-mail que ela mandou para o cara que estava convidando ela para a palestra. Ela foi reativa, se armou, armadura, mas não entrou em contato. A partir do momento que ela entrou em contato, os medos, os receios dela, ela se colocou nesse lugar vulnerável. Pôde entrar em contato com isso. Então, essa proteção, de certa forma, ela também é necessária. Você não pode estar vulnerável o tempo todo. Mas
Precisa estar consciente disso, né? De quando isso, de alguma forma, criar uma reatividade dentro de você, você entender que é com você, que não tem a ver com o outro. Nunca tem a ver com o outro. O outro é um meio de mostrar você mesmo, cara. Independentemente do outro estar certo, estar errado, estar adequado, inadequado, a atitude do outro é com ele. Não tem a ver com você. Com você é o que está promovendo dentro de você. O grande diferencial é você ter, você entrar em contato, você ter essa posição de observação. Quando você tem armadura, é uma questão de reatividade. Você não processa isso. É isso? Não. Vou tentar explicar de uma outra ótica. A armadura é o ego. Ego é a armadura, por exemplo. É estrutura. A armadura é uma estrutura. Agora, você pode usar essa estrutura para não entrar em contato com as coisas, não deixar as pessoas entrarem em contato com você, não estar vulnerável. Você pode usar essa armadura e tirar essa armadura. Você pode se mostrar seguro e vulnerável em determinadas situações. Se você tiver controle, estiver dominando, se você estiver liderando. Agora, se você só estiver na reatividade, aí não é possível fazer isso. Né? Não é viver o tempo todo assim, não é, Luiz? Armado. Foi o que eu falei ontem das minhas filhas, em relação aos homens. Foi o exemplo que eu dei ontem. Não fique armado. Claro, tem uma certa proteção. Não fica tudo escancarado, aberto, pode qualquer coisa, não é assim. Mas não se coloque numa posição de pressupor que todo homem vai te maltratar. É o contrário, se passar do limite e tiver alguma uma atitude inadequada, adeque. Olha, está passando do limite. Mas não faça isso antecipadamente. Ei, Luiz Marcelo, isso não tem a ver também com o pai, com o tratamento do pai? Porque eu por exemplo, meu pai não tinha diálogo comigo. Então, eu acho que todo momento ele aparece na minha reação, né? Às vezes. Por quê? Porque não tinha aproximação, né? Não tinha essa aproximação, e quando a gente tinha medo dele. Não, eu penso que no seu caso tem muito mais a ver com a sua mãe, como a sua mãe viu os homens e passou isso para você. E é verdade. É verdade. E ela não falava, ela só tinha a expressão corporal. Eu não lembro da minha mãe conversar nada sobre isso e sobre nada, assim, nada. Eu não lembro da minha mãe conversando comigo, me ensinando. Aí é o mesmo lugar da questão financeira, né? Tem muita gente que é escasso financeiramente porque os pais tratavam o dinheiro de uma forma escassa. E aí passa a lidar com o dinheiro da mesma forma que os pais lidavam com o dinheiro. Qual que é a vacina aí? A vacina é dizer, eu não sou os meus pais tratavam o dinheiro de uma forma e eu trato da minha forma, de outra forma. Eu não sou meus pais, eu sou eu e eu trato o dinheiro da forma com que eu tenho que tratar as minhas economias. Eu assumo. Isso é assumir o reinado. É o mesmo lugar. A experiência que a minha mãe teve com os homens é a experiência da minha mãe. Com meu pai, com os homens ou com quem quer que seja. Eu trato os homens de uma outra forma. Trato os homens com dignidade, com amor, com ternura, com proximidade e assim por diante. Mas por exemplo, o meu pai, ele era escasso. Ele não era produtivo,
E eu não sou nada disso. Eu sou muito Não, de você não casa. pegou o modelo dele no sentido financeiro. Que ótimo. E nem da minha mãe, porque minha mãe não falava, mas eu lia o gesto dela, as atitudes, as insatisfações assim no olhar. Mas ela também foi uma mulher que depois saiu disso tudo. Ela disse: aos 40 anos eu vou arranjar um serviço fixo e vou me aposentar aos 60, mas com carteira assinada. E aconteceu isso tudo. Ótimo. O que ela soltava assim de determinação eu pegava, porque eu tinha sede de informações, entendeu? Dentro do lar. E o meu pai, ele dizia assim: olha, tem um conto de réis aqui, eu era bem pequena. Ele dizia assim: faça a compra da semana. E ela tinha que se virar. E ela se virava. Entendeu? Então, isso eu peguei dela. Mas essas coisas pequenas, eu não lembro de diálogo assim com a minha mãe. E nem com o meu pai. Agora, o meu pai era super escasso, ele não queria que trocasse geladeira. Para que geladeira? Acho umas coisas absurdas. Mas aí, quando a minha mãe começou a trabalhar numa empresa, onde ela colocou a gente, todas nós passamos pela empresa que ela trabalhou. Ela entrou como copeira. Então, você vê o que você está dizendo, né? Você está dizendo duas coisas aqui para a gente, Sara. Primeira, que a sua mãe foi o modelo para você. E a segunda que você está dizendo, que seu pai não é modelo para nada. Quieto, escasso, sua mãe era produtiva, ele não. Percebe? Então, você formou uma figura do masculino, essa figura aí que você está dizendo, tá? E é essa figura que você tem que ressignificar. Porque seu pai não representa todos os homens. Vou repetir. O seu pai não representa todos os homens. É uma coisa. A outra coisa, seu pai é um ser humano e sua mãe não é uma super-humana. Sim. Vou repetir de novo. Seu pai é um ser humano e sua mãe não é uma super-humana. Ela também é humana. Também tinha defeitos, qualidades, como seu pai também tinha qualidades. E que você não viu, tem uma distorção aí, né, de defeitos para o pai, qualidades para a mãe. Precisa equilibrar isso, tá bom? Joyce, sofrer por antecipação, né? É isso, né? Acabamos de falar sobre isso, sabe? Você projeta uma coisa e fica sofrendo antes da história, né? Acho que o perfeccionismo tem luz e sombra. Resta saber qual lado nós estamos propensos. Então, o que acontece é que o perfeccionismo é uma meta a ser atingida, que só tem um ser que tem, que é Deus. Ninguém mais, né, tem o perfeccionismo. Então, o lado bom, que seria de luz, que você está dizendo, é uma meta a ser atingida. É um lugar que você olha e fala, vou mirar ali, mas não achando que você vai atingir aquilo, ou que só vai entrar em ação quando tiver aquilo. Então, isso aqui, tudo que nós estamos falando, nós estamos adiantando, de certa forma, o quinto pilar do 12 em 12. Né? Grande parte dele nós vamos tratar sobre isso. Porque isso dá imobilidade, a gente não deixa a gente entrar em ação, gera procrastinação, por exemplo. Né? Então, é esse o lugar. A Rita de Cássia, gosta dessa frase, sem medo de ser feliz. É isso mesmo. E tem uma música do Gonzaguinha que ele fala sobre isso, né? Esse medo produzido pela mente, né? E hoje nós falamos no programa Felicidade, ser feliz é uma decisão de você mudar a sua ambiência, mudar as pessoas, mudar para que você atinja a felicidade. Noto que muita gente não gosta de divulgar que estão felizes, com medo da inveja do outro. Na realidade, é o apego, né? Não é da inveja do outro, Rita.
Na realidade, é o apego dessa felicidade, de perder, é o medo de perder a felicidade, como se o outro pudesse roubar a sua felicidade, entende? A desculpa é essa, não, pode ter inveja, pode ter não sei o quê. Se você tiver a segurança daquilo, né, e não tiver apego, porque é um estado, pronto, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que se proteger de determinadas pessoas ou situações. Tem que se blindar, sim, né? Ou a própria pessoa se coloca algo para depreciar sua felicidade. Agora entendi por quê. Exatamente, que é o que ela traz no livro, né? Essa resistência de ser feliz porque não quer perder, não quer se colocar nessa vulnerabilidade. Então, relacionamentos tem muito isso. A pessoa não se permite se relacionar com alguém porque sabe que vai ter a felicidade, mas que vai estar se colocando vulnerável, que vai sofrer, vai ter situações de conflito e assim por diante. Então, ela prefere abrir mão da felicidade de estar com alguém, e o ser humano não nasceu para estar sozinho. O ser humano, raça humana, ela é feita em pares. Nós precisamos estar em pares, seres humanos. O ser humano é muito mais produtivo em pares. Não é sozinho. Sozinho, ele está fadado a situações improdutivas. Improdutivas, vamos deixar assim. Interessante esse sentimento da alegria, é um lugar da vergonha, totalmente contrário. Isso aí. Ser feliz não é regra. O sistema forçou-se a isso. Então, ser feliz não é regra? Em que sentido, dona Lúcia Solano? Para mim é um princípio. Quer dizer que o sistema nos força a não sentir felicidade, porque aí, nesse caso, no sentimento da felicidade, você sente vergonha, você está disfarçando a vergonha. Na realidade, o sistema nos coloca a felicidade condicionada à estrutura da sociedade. É isso. Não é que ele nos deixe, ele não deixa ser um feliz natural. Ele condiciona a felicidade, a alegria, né? A satisfação a você ter televisão, a você comprar carro, a você ter um relacionamento XYZ com padrão. Senão você não é feliz, né, com aquilo. Isso é equívoco, é um total e completo equívoco. Isso não quer dizer que a matéria não vai ajudar você manter e você construir coisas de felicidade. Ajuda, sim, né? Ontem eu me coloquei na situação de surpresa, numa reunião, palestrando um tema sobre o que eu conheço bem, e me senti feliz, porque eu estava falando um assunto que eu gosto, e falando bastante. Mas após passar todo esse momento de reunião, de discussão, depois eu abaixo a energia desse local, desse momento, aí eu começo a sentir vergonha. Ou começo a me sentir desconfortável, na verdade, desconfortável, que aí eu venho os pensamentos, nossa, você falou bobagem, nossa, você falou isso, nossa, você exagerou, a sua energia transbordou além do que era o necessário de equilíbrio de energia naquele momento com as pessoas, você vem um monte de questões depois te julgando, auto-julgando, após isso. E isso, para mim, por exemplo, fica assim, não só aqueles 15, 20 minutos, meia hora após, fica aí um dia, 2 dias, até eu me esquecer desse lugar. Interessante que você está colocando aí. Que tema que você falou? Programa para jovens, intercâmbio e outros programas. É interessante isso que você tá colocando, Sol, porque o que acontece, tem duas coisas acontecendo aí quando você traz.
A primeira é você observar o quanto que você tem controle do julgamento do outro. E quanto você tem controle daquela situação de que você vai ser aprovada por aquilo que você fez, que é algo que você tem forte, que você carrega forte com você, essa necessidade de aprovação, né? Então, termina, será que me aprovaram? E aí começa um auto-julgamento. Aprovaram, não aprovaram, etc. E a segunda coisa que acho que está correlacionada com isso é o estado de euforia. Então, o estado de euforia é um descontrole. Ele é tão maléfico quanto o estado de depressão. É um pico para cima, euforia. E a depressão é um pico para baixo. Então, o que também ocorre aí, que você está dizendo, é exatamente isso. Você vai para um pico de euforia lá, e aí essa montanha-russa te leva lá para baixo. Quando vem esses pensamentos, é porque você está num pensamento de tristeza. Você está indo para a tristeza, que é indo para o lado oposto, emocionalmente, daquela euforia. Se você entra para essa palestra de uma forma menos eufórica, controlando, liderando mais o que você está fazendo, etc., mais consciente, a hora que você sai dela também mais consciente. Você não vai para baixo, entendeu? Na história. São dois mecanismos aí que se dão. Ambos por falta de controle. Falta de controle, de domínio e de liderança. Daquilo que você está doando e daquilo que você está recebendo. Percebe o que eu estou falando? Então, esse estado de vergonha que você está se referindo é esse descontrole, sabe? Esse que você não está em você, né? Agora, você tem que lembrar que o ridículo é extraordinário, né? Você tem que percebe? Essa é a imagem do ridículo, do pateta. De se colocar numa situação ridícula, das pessoas te olharem e te ridicularizarem. Você se colocar de livre e espontânea vontade nessa situação. Sair com o nariz de palhaço, sair com os cabelos tudo despenteado, entendeu? E olhar com cara de louca e a pessoa falar, nossa, que ridícula, e você sabe o que você está fazendo, entendeu? Eu estou ridícula mesmo. Está tudo alinhado. É isso aí mesmo. Então, você vive esse momento. E aí você percebe que isso não tem a ver com você, tem a ver com alguma coisa provocada no outro. Não é com você. Você é só um meio. Foi o que eu falei para a Rita de Cássia agora. Né? Para ela não, mas na colocação dela. Isso é só um meio. Se o outro escuta a sua palestra e acha aquilo ridículo, o outro achou maravilhoso. Você acha que 100% vão achar ridículo? Ou 100% vão achar maravilhoso? Não vão achar maravilhoso nem ridículo. Alguns vão achar maravilhoso, outros vão achar ridículo. E aquilo que você fez é o quê? Ridículo e maravilhoso. Os dois. Não vai mudar em nada. Absolutamente nada. Luiz Marcelo. Não, é isso, não é agradar, é de aprovação. O agradar o outro é para você ter aprovação. E isso que te deixa irritada, já menos, muito menos, cada vez que eu desaprovo coisas suas. Cada vez que eu faço uma coisa, você acha que ficou perfeito, eu falo, isso aqui ficou uma bosta, você quer me matar, seu rosto fica que nem um pimentão. Por quê? Porque é isso, você quer aprovação paterna. Na realidade, é paterna, no seu caso. Simples assim, entende? Porque não teve.
Porque aprovando é quase como aprova e está perto de mim. Se aprova, está perto de mim. Não está perto de mim porque me reprova, me rejeita, me renega. E aí fica o tempo todo buscando esse lugar da aprovação. Você precisa se livrar disso. Se livrar desse lugar, entendeu? Ligar o foda-se mesmo. Como é que você vai fazer isso? Fazendo situações de conscientes, entende? Para o outro desaprovar você. Eu estou fazendo isso aqui para desaprovação, sabe? Você está num elevador, soltar um pum, bem barulhento, todo mundo vai olhar para você, que coisa horrível, ridícula. Foi ridículo, mas deve estar bem fedido. Aliás, diga-se de passagem. Sabe? Pegar um sorvete e colocar na cabeça do Messias, assim, no meio de todo mundo. E ele sabendo, Messias, eu vou te dar uma sorvetada. Entendeu? Para você isso, é impossível pensar você fazer isso. Você acha que é ridículo, que, percebe? Que é desproporcional. Você tem que fazer essas coisas. Você tem que. Para você se livrar disso, você tem que se colocar em situações ridículas de desaprovação por livre e espontânea vontade. Fala, Jussara. Um personagem, uma pessoa, né, muito conhecida por todos, que eu gostava muito, era Dercy Gonçalves. Eu, quando estava em algumas situações de vergonha, alguma coisa assim, eu lembrava da Dercy Gonçalves e ia embora, não queria nem saber. Eu lembrava, porque ela era super espontânea, eu não gostava dos palavrões, não tinha nada a ver comigo. A Dercy tem uma cena dela que eu vi outro dia, ela era muito amiga do Clodovil, né? E aí ela foi jantar com ele num programa dele, né? E ele deu umas rosas para ele, ela odiava rosa, cara. Ela falou assim, isso é para mim? Falou assim, ele falou, eu odeio rosa. Ela falou assim, aí o Clodovil, Dercy, você pode odiar rosa, o que é, mas você podia ser agradável, estou te dando presente. Clodovil, enfia essa rosa no cu. Pois é, ela era ridícula mesmo, ela era ridícula, né? Ela não estava nem aí, cara, boca mole, Não. cara, não estava nem aí. Pois E, ó, é. anjo universal, ela era do anjo da humanidade, né? A Dercy Gonçalves era do anjo da humanidade. Qual o nome? Que são gênios ou loucos, né? O Collor de Mello também é anjo da humanidade. Treva total. Ela era luz, completamente. Interessante que eu nem podia falar com as pessoas que eu gostava da Dercy Gonçalves, porque eu, crente ataviada, como chamavam, né? Mas Claro, eu gostava dela, do claro meu que podia. Claro que podia falar, você sentia vergonha de falar que gostava dela. Mas eu, às vezes, eu não falava dela, e não exaltava ela para as outras pessoas, porque exigiam me chamar de... Já me davam gadernal, né? Você lembra que eu te falei? Com 21, o médico lá na igreja me deu gadernal. Então é isso, Jussara, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você não assumia que gostava da Dercy porque tinha vergonha do que o outro ia pensar. Mas eu era muito nova. Você está justificando, Jussara. Nova, velha, era o que você sentia. Esquece se era nova. Só realiza isso, entendeu? Você tinha vergonha de assumir que gostava da Dercy. Não, nada disso, nada disso. Não. Não? Eu gostava e modelava ela sem saber. Não nos palavreados, mas na liberdade, porque senão eu estava aflita, não teria essa idade que eu tenho hoje, porque eu tive que me sobrepor a muitas coisas. Sei. Então, ela me dava, eu modelava ela nesse sentido. Eu digo, espera lá, dá licença. Entendeu? Vou tocar a minha vida. Mas só que essas coisas vão e voltam, aí você tem que toda hora mandar embora. Eu não sabia esses mecanismos nenhum. Mas meu instinto fazia. Ó, presta atenção numa coisa, gente. Muito séria. Muito séria.
Vergonha é a vibração mais baixa que existe. Não existe nada mais baixo vibracionalmente do que vergonha. Precisa se livrar ontem disso. Se livrar, fazer o que tiver que fazer. Vai fazer terapia, mas tem que botar como prioridade máxima na sua vida se você tem vergonha de alguma coisa. Eu sou um sem vergonha, com princípios. Mas sou um sem vergonha, não estou nem aí. O que eu tiver que fazer, eu faço. Se o outro não gostar, o problema é do outro, não é meu. Simples assim. Muito bom, queridos. Bora seguir a vida? Hã? Bora lá. Vamos. Amanhã voltamos com mais um estudo. Mais 30 páginas amanhã, certo, dona Luzia Solano? Então, Certíssimo. um beijo e um queijo para vocês. Valeu! Tchau.